numa perspectiva geral, dentro dos municípios, dentro do estado, com tudo que vem acontecendo, a gente tem passado, principalmente depois da pandemia de Covid-19, por um processo de desmistificação dos fenômenos da mente, né? Uhum. As pessoas passaram a abrir os olhos e tratarem aquilo como uma questão de saúde pública, que não mais como mera ferramenta de uma cultura ostrácica propriamente dita, de segmentos, ora religiosos, ora um discurso barato de uma desocupação, né? E como tem sido lidado. 10 anos de psicologia é muito tempo, né? E 10 anos de psicologia com 2 anos de pandemia, meio que naqueles 2 anos você vê 10 anos em 2 anos, quando se trata desse avanço sobre os fenômenos da mente. Como o professor tem visto esse espaço, esse ambiente dentro dos municípios? Bueno, muito pertinente sua pergunta, tá? 10 anos é uma vida, como a gente fala, e a gente tem percebido que os órgãos, né, como a Organização Mundial da Saúde, outras instituições de renome mundial, já vinham alertando a sociedade sobre a possibilidade de uma pandemia, né, no que se diz dos aspectos de adoecimento mental, tá? E com a pandemia por Covid, né, isso se antecipou e se tornou mais acentuado. Ou seja, o que a OMS vinha, né, dando direção, dando encaminhamentos, que seria em 2030, algo relativo a essa década, se antecipou. Então, hoje, o que a gente percebe é uma sociedade muitas vezes adoecida, com pessoas com crises de ansiedade, pessoas com transtorno depressivo, mas para além de um diagnóstico, nós temos percebido um adoecimento psíquico do ser humano, onde o ser humano, muitas vezes, né, está adoecido na sua essência, né? A angústia que os filósofos vão falar que é inata do ser humano, ela, na nossa era e na nossa época, ela, por vezes, não está sendo bem administrada. E aí a gente está tendo uma epidemia de pessoas, né, dependentes de benzodiazepínicos, né, dependentes de outras medicações, e em sofrimento psíquico, que aí desencadeia vários outros fatores, como suicídio, abandono do trabalho, crises ansiosas dentro da escola e outras questões que a gente possa estar aqui pensando dentro desse universo do nosso momento enquanto sociedade. Então, o que o professor está querendo dizer é que antes da pandemia de Covid, já era previsto, entre aspas, uma pandemia de colapso mental? Sim, segundo os órgãos, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a gente já tinha índices alarmantes, né, de transtornos depressivos, de transtornos ansiosos. Com a pandemia, isso se intensificou, ou seja, isso se antecipou. Então, hoje, nós estamos tendo, né, visivelmente, se a gente perguntar a você, a qualquer outra pessoa, se conhece alguém que está tendo alguma crise de ansiedade, algum transtorno depressivo, ou de personalidade, né, ou algum sofrimento psíquico, facilmente vocês irão dizer que conhece alguém da família, ou às vezes até a gente mesmo está vivenciando essa situação. Sobre o transtorno de ansiedade, hoje em dia, como o professor vê e como deve ser tratada numa perspectiva social, seja de gestão, seja de política pública, ou seja até mesmo de humanidade? Pronto. Bueno, a ansiedade, né, ela faz parte da vida do ser humano, né? Porém, o que é importante diferenciar é quando essa ansiedade ela se torna adoecedora,
patológica, né? Quando ela nos impede de realizar alguma atividade do nosso dia a dia. Então, o que é que nós temos percebido? Nós temos percebido em diversos espaços, né? E aí a gente pode citar um que é muito comum, que é o espaço da escola, né? Crises de ansiedade, de automutilação, né? De crises de pânico, que precisam ser olhadas e vistas não de forma isolada, mas de forma global e de forma de política pública, de gestão, né? De um olhar intersetorial. Porque se nós olharmos só pelo viés singular de um fato específico, muito pouco nós vamos conseguir fazer. Mas se nós conseguirmos olhar que são fatos que acontecem no cotidiano, que muitas vezes chega lá no pronto-socorro do hospital de Madalena ou na UPA de Quixeramobim e que muitas vezes é medicado com ansiolítico e é mandado para casa, a gente não vai conseguir chegar à raiz do problema. A gente apenas vai mascarar esse problema. Então, quando nós falamos desse momento de ansiedade e de adoecimento, de saúde mental que a sociedade está vivendo, a gente também precisa falar de hábitos, de comportamentos da sociedade em que nós estamos inseridos. Como assim? Nós precisamos perceber que, nos últimos anos, a nossa população tem ficado mais exposta às telas, às mídias sociais. Então, quando nós pensamos nisso, nós levamos o nosso telefone para a cama ou para a rede, e isso pesquisas comprovam isso, que vai dificultar o nosso sono, a nossa higiene do sono. Algo que tem me preocupado enquanto profissional, é que, eu estava até discutindo isso esses dias, que nossas crianças, desde os poucos dias, poucos meses, elas já são expostas a telas, e isso vai causar, né, a curto, médio e longo prazo, sequelas, tanto físicas como psicológicas, porque a retina, o olho da criança, ele já está exposto desde muito cedo, de forma precoce, e psicologicamente também, porque hoje a gente já lida com pessoas dependentes da tecnologia, tá? Então, olhar para essas crises, né, ou esse fenômeno, né, ansioso que a gente observa no dia a dia, a gente precisa pensar o que é que está causando isso. O que é que está influenciando que cada dia mais pessoas estejam tendo síndrome do pânico, crises de pânico, crises de ansiedade, né, vazios existenciais, toda essa gama de sofrimento psíquico.